Todos nós carregamos uma carência afetiva e uma carência muito grande. É como se tivéssemos dentro de nós um vazio que só é preenchido por relacionamentos que tragam amor. Essa carência nos faz ansiar por um amor seguro, por um amor garantido, por um amor certo, por um amor confiável. Esta carência pode nos tornar muito vulneráveis. E esta vulnerabilidade pode nos conduzir a decisões desastrosas. Entrando em relacionamentos que nos custarão muito caro, que algumas vezes podem roubar e destruir nossa própria alma. Quantos adolescentes tiveram suas vidas marcadas, alguns até as vidas destruídas, na busca de satisfazer esta carência, na busca de um amor seguro. Quando encontramos um relacionamento que acreditamos que irá nos satisfazer, nós logo percebemos que ainda caminhamos na insegurança. Somos acompanhados pelas dúvidas se realmente sempre seremos aceitos e amados. Se aquela pessoa a qual nós estamos confiando os nossos afetos irão sempre nos aceitar e nos amar. Especialmente quando descobrirem quem de fato nós somos. Isso muitas vezes nos leva a fingir, a esconder, a ocultar quem de fato nós somos. Vivemos com máscaras, temendo ser descobertos e, consequentemente, rejeitados. Experimentamos então uma vida que não é a nossa vida. É aquela vida que a gente imagina que o outro ou a outra espera de nós, quer de nós, para que sejamos aceitos e nunca venhamos a perder a companhia e o amor. Vivemos então com dissimulações, com fugas, com hipocrisias. Algumas vezes somos dominados pelo desespero causado por esse medo de perder e passamos a fazer esforços exagerados para agradar a outra ou outras pessoas que nos cercam e assim conquistar, garantir o seu amor ou extrair o máximo que pudermos de segurança nesse amor. Mas isso sempre termina em frustração, decepção, desânimo. Pois descobrimos que nossos esforços nunca são suficientes para nos garantir um amor seguro. Sempre haverá uma fome na outra pessoa que somos incapazes de saciar. E uma fome em nós mesmos, que os outros não são capazes de saciar. Os relacionamentos construídos aqui sempre nos abandonarão, sempre nos deixarão na mão. Se não nos abandonarem pela dureza de coração das pessoas e do nosso coração, nos abandonarão pela dureza da morte, que é o fim de todos nós. Então os relacionamentos humanos sempre vão acabar. Agora, há um relacionamento que pode nos garantir um amor certo e seguro. Um amor que plenamente nos satisfaz. Há um relacionamento no qual nós poderemos receber plena aceitação
desfrutar de grande intimidade com toda segurança. É o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o pastor excelente, que se relaciona com segurança com as suas ovelhas. E você pode até perguntar, mas como é este relacionamento seguro com o Senhor Jesus Cristo? Eu quero então, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 a 17, apresentar 3 características de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, um relacionamento que plenamente satisfaz. Evangelho de João, capítulo 10, leremos os versos 14 a 17. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo estas palavras a um grupo de judeus ali em Jerusalém que o estava questionando, a sua pessoa e o seu ministério. E ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, temos a Tua palavra, as Tuas palavras diante de nós. Ajuda-nos a entendê-las, a confiar nelas, a apreciá-las e a vivê-las. Nós pedimos isso em Teu nome. Amém. Jesus é o pastor excelente que pode proporcionar um relacionamento que satisfaz. E neste relacionamento você irá desfrutar de reciprocidade. Essa é a primeira característica, reciprocidade. Todos nós queremos um relacionamento onde há reciprocidade, onde há mutualidade, onde você aceita e é aceito, onde você ama e é amado, onde você coloca a sua alma, se comunica e recebe a comunicação da outra alma, onde você conhece e é conhecido. Nos relacionamentos humanos, por melhores que eles sejam, isso nunca é alcançado com perfeição. Eu creio que sempre vai haver alguém que irá entregar mais do que irá receber. Mas no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo há reciprocidade. Ele diz: eu sou o bom pastor. E conforme nós já iniciamos no domingo passado, vendo a primeira vez que ele mencionou isso no verso 11, e no contexto do Evangelho de João, esta expressão de Jesus, esta afirmação de Jesus, eu sou o bom pastor, significa que ele é o Messias, ele é o pastor prometido lá no Antigo Testamento. Deus sempre levantou homens para conduzir o seu povo. Deus sempre afirmou que ele é o pastor do seu povo. Mas ele pastoreou esse povo levantando os seus servos, Moisés, Davi e vários outros líderes. Só que nenhum desses líderes pastoreou com perfeição. Esses líderes eram apenas tipos, sombras do verdadeiro pastor que no futuro viria. E esse pastor veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do pastor perfeito, do pastor ideal. Ele é o cumprimento daqueles tipos de que Moisés e Davi foram. Ele cumpre plenamente os deveres de um pastor. É isso que ele quer dizer quando diz: eu sou o bom pastor, ou eu sou o pastor que é excelente, eu sou o pastor que é perfeito, eu sou o pastor que é ideal. Na primeira parte de sua primeira afirmação, nos versos 11 a 13, ele é o bom pastor. Ele disse que é o bom pastor porque dá a sua vida por suas ovelhas, garantindo a segurança delas. E aqui ele diz que ele é este pastor que é bom, que é ideal, porque ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas o conhecem. Ele conhece as suas ovelhas. Conhecer aqui não significa apenas saber, apenas ter algum conhecimento na mente, algum conhecimento teórico. Se você tem alguma experiência nas Escrituras, você sabe que o verbo conhecer na Bíblia é utilizado para indicar relacionamentos. Desde o capítulo 4 de Gênesis, quando diz: e Adão conheceu Eva, sua mulher. E não está querendo dizer que ele conheceu no sentido de que ele foi apresentado a Eva, mas no sentido de que ele entrou num relacionamento íntimo com ela. E no decorrer de todo o Antigo Testamento nós percebemos isso. Por exemplo, no Salmo 1, quando diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. A frase não quer dizer que Deus conhece o caminho do justo e não conhece o caminho do ímpio, no sentido de saber, de tomar conhecimento, porque Ele é o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todos os caminhos. A palavra conhecer significa ter interesse, manter um relacionamento. Também no livro de Amós, capítulo 3, quando ele diz para o povo de Israel: de todas as famílias da terra, eu só conheci vocês. Significa o quê? Que Deus não conheceu mais nenhuma outra nação, e só a nação de Israel, no sentido de saber da existência? É claro que não. Significa um conhecimento eletivo, um conhecimento amoroso, como se Deus estivesse dizendo: de todas as nações da terra, eu me interessei em manter um relacionamento apenas com vocês. E aqui fica claro que esse é o significado. Eu conheço as minhas ovelhas. Se nós entendermos isso como conhecer, apenas saber, apenas tomar conhecimento da existência ou de alguns fatos, isso nos levaria a concluir que Jesus não conhece aqueles que não são suas ovelhas. E aí ele não conhece tudo. E é isso que a Bíblia afirma sobre Jesus? É claro que não. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando diz que ele conhece as suas ovelhas, é naquele sentido que aparece lá em Números e também na carta de Timóteo, que o Senhor conhece os que são seus. O Senhor sabe quem de fato é dele, quem de fato é a ovelha dele, e ele se relaciona com estas ovelhas. Já no verso 3 do capítulo 10, ele vai dizer que como pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece a identidade de cada ovelha, ele sabe quem cada ovelha é. Ele se relaciona com estas ovelhas. Mesmo no uso comum nosso da palavra conhecer, nós percebemos que há níveis de conhecimento. Por exemplo, se alguém perguntasse: você conhece o presidente Temer? Você poderia responder sim e não.
conhece-se como eu conheço, pelos meios de comunicação. Sabe que ele existe, sabe o nome dele, sabe que ele é presidente. Mas poderíamos responder: não, eu não convivo com ele. Eu não sei quem de fato ele é. Eu não tenho uma convivência com a pessoa a ponto de dizer eu o conheço. Porque conhecer alguém iria demandar um relacionamento de proximidade, um relacionamento de intimidade, de você conviver com a pessoa. Quando o Senhor Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, Ele está querendo dizer: eu amo as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são. Eu convivo com elas. Eu sei a identidade delas, o nome delas. Eu sei os seus gostos, eu sei os seus hábitos. Eu sei quem de fato são e como são as minhas ovelhas. Ser conhecido assim por alguém é assustador, não é? Nós não conhecemos ninguém totalmente, ainda bem. Porque se a gente conhecesse o coração das pessoas, haveria muito pouco amor e amizade nesse mundo. Você pode ter certeza disso, certo? Agora, Jesus sabe exatamente como eu sou e como você é. E mesmo assim Ele nos ama. Ele nos conhece. Nós não precisamos fingir para Jesus. Nós não precisamos ocultar nada de Jesus. Nós não precisamos usar uma máscara no relacionamento com Jesus. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe tudo que vai no meu coração. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele sabe das minhas intenções, das minhas motivações, dos meus sentimentos, dos meus medos, dos meus pecados, dos meus erros. Ele sabe de tudo. E mesmo assim, Ele me ama. E mesmo assim, Ele ama as suas ovelhas. Jesus nos conhece plenamente. Uma das nossas lutas é pela identidade. É reconhecer quem de fato nós somos. E nessa luta por identidade, a gente sempre oscila entre ser o que a gente quer ou ser o que os outros esperam da gente. O que os outros esperam que a gente seja. Nenhuma das duas situações nos satisfazem. Nem ser o que de fato nós queremos, nem ser o que a gente acha que as outras pessoas esperam de nós. As ovelhas de Jesus não precisam viver nessa dualidade, porque elas podem ser o que Jesus pensa e sabe delas. É aqui que nós encontramos a verdadeira identidade. Ser o que Deus nos criou para sermos. Aqui está a base e fonte da nossa identidade. E Jesus nos conhece. Não precisamos fingir para Ele. Não precisamos mentir para Ele. Não precisamos dizer Senhor e apresentar certas desculpas quando nós erramos. Ele sabe o que eu fiz e por que eu fiz. Ele sabe quem eu sou e por que eu sou assim. E mesmo assim, Ele nos ama. Mas Jesus também diz que as ovelhas o conhecem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus porque o conhecem. Foi isso que foi dito no capítulo 10, verso 4. As ovelhas o seguem porque lhes reconhecem a voz. O conhecer de Jesus para conosco é um tanto diferente do nosso conhecer para com Ele. O modo como Ele se relaciona conosco
é diferente da maneira como nós nos relacionamos com Ele. Mas tudo é relacionamento. E é assim os relacionamentos. Por exemplo, uma mãe ama o seu filho e o filho ama a mãe. Mas o amor da mãe pelo filho se manifesta de modos diferentes do que o amor do filho pela mãe. A mãe ama e conhece o seu filho, cuidando do filho, exortando o filho, educando o filho. E o filho manifesta seu amor pela mãe como? Respeitando, obedecendo, honrando. Jesus conhece as suas ovelhas, vindo do céu para dar a vida por elas, chamando-as para segui-lo. E as ovelhas de Jesus demonstram que conhecem Jesus, identificando a sua voz e seguindo, obedecendo. Conhecer a Jesus é seguir a Jesus. Conhecer a Jesus não é só saber que Jesus existiu, quem Ele foi, o que Ele fez. Conhecer a Jesus como ovelha, conhecer a Jesus, você sendo ovelha e Ele pastor, é seguir a Jesus, obedecer a Jesus. E aí você vai encontrar reciprocidade. Você vai encontrar alguém que lhe ama, alguém que lhe aceita, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo os problemas que você tem, mesmo sabendo os traumas que você tem, mesmo sabendo os vícios que você tem, mesmo sabendo os pecados que você cometeu, mesmo sabendo do seu mau humor, dos seus ressentimentos, das suas raivas, mesmo sabendo de tudo isso. Se você é ovelha de Jesus, Ele ama você. Ele cuida de você. E se você é ovelha de Jesus, você também conhece a Jesus. E você vai seguir a Jesus. E porque você conhece a Jesus, sabe quem de fato Jesus é, você nunca vai deixar de seguir a Jesus. Quem deixa de seguir a Jesus é porque não conhece Jesus, é claro. É óbvio. Porque quem de fato conhece Jesus e sabe que Ele cuida de você, que Ele ama você, que Ele aceita você, que Ele perdoa os seus pecados, que Ele tem prometido o céu para você, você vai deixar de segui-lo por quê? O que nesse mundo pode justificar alguém que de fato sabe quem Jesus é, conhece Jesus, sabe que Ele é todo poderoso, Ele é sábio, que Ele ama, que Ele é gracioso, que Ele perdoa, que Ele salva, que Ele dá o céu? Porque o que justificaria alguém de por qualquer razão deixar de seguir a Jesus? O quê? Você pode pensar em algum motivo, alguma razão? Não, eu tenho uma razão para não seguir a Jesus. Só há uma razão que a pessoa pode, quando ela alegar, nós vamos identificar. Ela de fato não conhece Jesus. Ela não sabe quem de fato Jesus é, o que Ele fez e o que Jesus sente por ela. Essa é a única razão. Por isso que Jesus diz, Ele é o pastor ideal, o pastor excelente. Ele é o único pastor que nunca vai decepcionar você. Guarde isso que eu estou dizendo. Jesus é o único pastor que nunca irá decepcionar você. Somente Jesus. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o pastor excelente. Ele é o pastor ideal, o pastor perfeito. Ele conhece você. E se você é a ovelha dele, você também conhece Ele. Jesus então é o bom pastor, que proporciona um relacionamento que satisfaz. E nesse relacionamento há reciprocidade. Mas nesse relacionamento também há segurança. Jesus diz, como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. No relacionamento com Jesus, há segurança. Você encontra segurança. Esta segurança é baseada
num outro relacionamento que Jesus tem, num relacionamento eterno que Jesus tem com o Pai. Ele diz: como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Da mesma maneira que o Pai conhece a mim, ele está se referindo a Deus Pai, ele diz: eu também conheço o Pai. E é esse relacionamento que ele tem com o Pai que é a base para o nosso relacionamento com ele. Veja o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Qual é a única maneira da gente conhecer o Pai? Através de Jesus. Porque ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo como ovelhas e Ele como nosso pastor, nós teremos acesso a conhecer o Pai. Porque o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. E esse conhecimento do Pai para o Filho e do Filho para o Pai é mediado, é canalizado para nós exatamente através de Jesus Cristo. Então você tem segurança no relacionamento com Jesus, porque o seu relacionamento com Jesus não está baseado em você, e sim no relacionamento que Jesus já mantém com o Pai. E quando é que o relacionamento de Jesus com o Pai e de o Pai com Jesus vai acabar? Nunca. Se o seu relacionamento, se você tem um relacionamento com Jesus, Ele como seu pastor e você ovelha dele, você tem segurança, porque esse relacionamento está fundado, está em cima de um outro relacionamento eterno e infinitamente seguro. O relacionamento do Pai com Jesus. Mas há uma segunda base para esta segurança. É o amor sacrificial de Jesus. Ele diz: e eu dou a minha vida no lugar das ovelhas. Jesus deu a sua vida no lugar de suas ovelhas. Isso nós explicamos no domingo passado, apenas iremos repetir rapidamente agora. Todos nós somos ovelhas, a princípio, ovelhas desgarradas, como diz Isaías capítulo 53. Todos nós somos ovelhas perdidas por causa dos nossos pecados, por causa de nossas decisões erráticas, por causa das escolhas que nós fizemos de nos afastar de Deus, por causa da rebeldia do nosso coração. Todos nós nos desviamos, todos nós nos afastamos de Deus. Romanos capítulo 3 deixa isto claro. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Isso fala do meu coração e do seu coração. Isso fala da minha vida e da sua vida. Nenhum de nós, por si mesmo, busca Deus. Nenhum de nós, por si mesmo, ama Deus. Nenhum de nós, por si mesmo, entende, compreende a verdade de Deus. Somos rebeldes. Queremos fazer a nossa vontade. E sabe quando isso começou em sua vida? Quando você ainda era bem pequenininho. Sabia?
Os pais aqui, criando filhos pequenos, o que percebem quando eles são pequenininhos? Que eles são obedientes, né? Você diz, não faça isso. Eles não fazem. Os filhos de vocês são assim? Não são assim. O que eles querem? Fazer a sua vontade. Fazer do seu jeito. Eles querem as coisas no tempo deles e do jeito deles. Eu estou errado? Mas não são só os nossos filhos que são assim. E sabe por que os nossos filhos são assim? Exatamente porque são nossos filhos. Porque nós somos assim. E nós somos assim com Deus. Fazemos isso com Deus. Ovelhas rebeldes. Para nos salvar, era necessário um preço ser pago. Porque essa rebeldia custou o nosso relacionamento com Deus e nos trouxe uma condenação eterna. E isso Jesus fez. Ali na cruz. Aquilo que nós comemoramos ainda há pouco na ceia. Ali na cruz, Jesus nos substituiu. Ele pagou a penalidade. O inferno que eu e você merecíamos, Ele pagou. É isso que Ele quer dizer, que Ele dá a sua vida no lugar de suas ovelhas. Ele sofreu a penalidade infernal que eu e você merecíamos. Ele deu a sua vida em nosso lugar. E nisso está a nossa segurança. O preço já foi pago. E foi pago por Ele. Não em nada que nós fazemos. Algumas pessoas entendem que a sua segurança no relacionamento com Deus depende de algo que elas fazem. Se elas se esforçarem muito, se elas trabalharem muito, se elas fizerem isso ou aquilo bem feito, então Deus vai me aceitar. Se eu me esforçar muito e for uma pessoa correta, se eu me esforçar muito e for uma pessoa honesta, se eu conseguir mais acertar do que errar, então Deus vai me amar. Então Ele vai me querer para Ele. O problema é que por mais que eu me esforce, eu não consigo ser bom. Eu não consigo acertar sempre. Eu não consigo satisfazer os padrões de Deus. Se você convive com pessoas perfeccionistas, seja no casamento, seja no emprego, você já percebeu que por mais que você faça, essas pessoas sempre vão encontrar um defeito. Já percebeu isso, né? Você fez, não é possível que dessa vez, não, mas isso aqui, ó, ficou bem feito, não, poderia ser melhor, aquilo ali também poderia ser melhor. Elas sempre vão encontrar, né? As pessoas que são perfeccionistas por defeito. Porque elas também não são perfeitas, certo? Então por que cobram a perfeição dos outros? Agora Deus é perfeito. E sempre que Ele olhar para a minha vida, Ele vai ver defeitos. E aí Ele sim, com razão, porque Ele é perfeito. Mas Ele é perfeito e não pode aceitar imperfeições no céu. E aí, como é que fica? Jesus veio, morreu na cruz, em nosso lugar. Deu a sua vida em nosso lugar. As ovelhas de Jesus, quando Deus olha para elas, Deus não vê os defeitos delas, porque Ele vê a perfeição de Jesus Cristo. É por isso que as ovelhas de Jesus vão para o céu. Não porque elas são perfeitas, mas porque ao olhar para elas, Deus vai ver Jesus no lugar delas.
porque Jesus deu a sua vida por elas. É nisso que está a nossa segurança. A segurança de sua salvação, se você é ovelha de Jesus, não reside no seu comportamento, não reside em sua sensação de certeza, não reside em seus sentimentos, não reside em você, reside na cruz de Cristo, no sacrifício que Jesus fez na cruz. Ali está a nossa garantia, ali está a nossa certeza. Mas a terceira base, Jesus diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E aqui ele se refere ao aprisco judaico. Ele estava entre os judeus e ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus estava se referindo a todas as suas ovelhas que não pertenciam ao povo judeu. Naquele momento ele havia chamado do aprisco judaico um homem que era cego e que ele havia curado. E esse homem havia se tornado ovelha de Jesus. Ele também estava chamando outras pessoas ali dentre os judeus. Mas aí ele diz: mas eu tenho outras ovelhas ainda, que não são desse aprisco. Jesus conhece todas as suas ovelhas, tanto as que já creram, como as que ainda vão crer. Essa é a terceira base da segurança que nós percebemos aqui. Aqueles que são ovelhas de Jesus não vão se perder, porque Jesus conhece. Jesus sabe quem são. Mas em quarto lugar, Jesus se sente na obrigação de ir atrás dessas ovelhas. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. A palavra aqui que na minha versão, a expressão que na minha versão foi traduzida, me convém, na língua original do Evangelho, quer dizer, é necessário, tem que ser. Jesus está dizendo: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e eu tenho que guiá-las, eu tenho que conduzi-las, eu não posso deixar de achá-las. Está fora de cogitação, está fora de pensamento, não existe a possibilidade de eu não achar estas ovelhas, porque elas são minhas ovelhas. Eu dei a minha vida por elas, eu paguei caro por elas, eu conheço elas. Não existe a mínima possibilidade de eu não ir atrás delas e resgatá-las, porque elas são minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus desfrutam de um relacionamento seguro, não porque elas se esforçam por isso, mas porque Jesus se esforçou por isso. Está baseado no relacionamento dele com o Pai, está baseado em sua morte, está baseado no que ele conhece das suas ovelhas e está baseado no seu senso de obrigação. Mas também está baseado numa certeza. Olha o que ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas, eu tenho a obrigação de conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Existe o risco de alguma ovelha de Jesus não ouvir a voz de Jesus? Existe esse risco? Não existe. Existe o risco de alguma ovelha de Jesus não ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e aceitar o Evangelho? Existe esse risco? Não existe. Eu ainda tenho outras ovelhas. Eu tenho a obrigação de conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz. Sabe por que você, que é a ovelha de Jesus, ouviu a voz de Jesus? Sabe por quê? Porque você já era ovelha de Jesus. Jesus foi atrás de você. Ele usou pessoas para te pregarem o Evangelho, para te mostrarem a verdade nas Escrituras. Ele tirou o véu que você tinha nos teus olhos, que não permitia entender.
Ele eliminou as barreiras do teu coração e te fez crer. Foi Ele, do início ao fim foi Ele e somente Ele. Não foi o pregador que pregou para você, não foi a pessoa que te evangelizou, eles foram meros instrumentos, mas quem fez a obra foi Ele. Se você ouviu a voz de Jesus, foi porque Jesus foi atrás de você, falou com você e moveu o seu coração. Toda a honra, toda a glória deve ser para Ele e somente para Ele. Nunca assuma méritos por sua fé. Eu criei porque eu sou mais inteligente do que as outras pessoas. Eu criei porque eu me interessei, eu pesquisei muito, eu fui atrás. Eu criei porque eu me esforcei bastante. Não. Se é isso, aí você ainda não creu, é só isso, você nem entendeu ainda. Se essa é a sua base, deixa-me dizer, você não entendeu não. Se você está baseando sua fé em Cristo em algo de você, você não entendeu o Evangelho. Porque se você creu, foi porque o bom pastor foi lá, te chamou. Muitas vezes ele estendeu o cajado dele e te puxou. Eu gosto da ilustração que um certo teólogo dá. Ele diz que na minha salvação teve duas partes. Uma minha e outra de Deus. A minha foi correr de Deus o mais longe que eu podia. E a de Deus foi estender a mão no meu cangote e me puxar para Ele. Salvação é isso. A gente não queria. Foi Ele que fez a gente querer. Sabe aquele rapaz apaixonado, mas que a moça não quer nada com ele? Sabe? Está lá apaixonado, morto de paixão, mas a menina não quer nada com ele. Está olhando para tudo quanto é rapaz, menos para ele. Mas ele decidiu, ela vai ser minha. E ele corteja até que conquista. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. E aí eu vejo a humildade de Deus. Ele não precisava da gente. O rapaz que faz isso, faz porque precisa casar com aquela moça, né? Mas Deus não precisava da gente. Mas Ele cortejou, até que o nosso coração foi rendido a Ele. As ovelhas de Jesus vão ouvir a voz de Jesus. E então haverá um rebanho e um pastor. Em Jesus, como nosso pastor, nós temos um relacionamento que satisfaz. Nesse relacionamento há reciprocidade e nesse relacionamento há segurança. Uma segurança que não está baseada em nós, mas totalmente em Jesus Cristo. No relacionamento dele com o Pai, na obra que ele fez na cruz, no conhecimento que ele tem de nós, no seu senso de obrigação de nos buscar e na certeza que ele dá de que nós vamos ouvir a sua voz. E por último, a última característica, nesse relacionamento você tem um amor espontâneo. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Primeira afirmação aqui, Jesus diz, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O Pai me ama por causa do meu amor sacrificial. Aqui nós temos uma obediência amorosa, voluntária. Vamos ilustrar assim. Um pai, normalmente, todos os pais amam seus filhos, certo? Quer eles sejam obedientes, quer não, normalmente, a não ser casos mais extravagantes. Agora, o pai ama o seu filho. Se esse filho for obediente, o amor será melhor, concorda? Porque deve ser um pouco complicado e difícil o pai amar um filho que é sempre desobediente.
Sempre vão estar. É um amor sempre tentando conquistar, sempre tentando se provar. É um amor sempre em briga. É amor, mas um amor sempre se agitando, se atritando. O pai não desiste de amar, mas é um amor entristecido. Mas se esse filho é obediente, aí já fica um pouco mais fácil amar. Mas se é uma obediência forçada, o filho, eu obedeço só porque ele é meu pai. Se ele não for, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Com certeza os filhos de vocês não dizem isso, certo? Mas alguns filhos dizem, aí fora alguns filhos dizem, eu não vejo a hora de eu crescer e poder mandar na minha vida, de ter o meu dinheiro para fazer o que eu quero. Deve ser muito triste para um pai amoroso ouvir isso, concorda? Porque ele está fazendo o melhor que ele pode, dando de si, se desgastando para fazer o melhor pelo filho, e lá vem o filho, eu obedeço só porque ele é meu pai. Há uma certa alegria, menos problema, porque é obediente, mas não é uma obediência alegre, não é uma obediência satisfeita. Agora, o pai que tem um filho, que sempre obedece com alegria, sim papai, eu faço. Pois não, meu pai. E até se adianta, pai, o senhor precisa que eu faça isso? Eu acho que é o caso de todos nós aqui, né? Dos pais, não é verdade? Não é verdade isso? Os filhos de vocês não são assim? Pois não, papai. Mamãe, a senhora vai levantar mais tarde porque eu vou deixar a casa já limpa, eu tenho certeza. É o céu, né, irmãos? Acho que é a família sonhada, né? Certo? Mas imagine esse tipo de relacionamento de um pai com um filho que sempre obedece, mas sempre obedece alegremente, sempre obedece satisfeito, obedece porque confia no pai. O pai me mandou estudar e eu vou estudar, porque eu sei que o meu pai me ama, que o meu pai quer o melhor para mim, então eu faço com alegria, porque eu confio no amor do meu pai. Esse é o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. É isso que Jesus está dizendo. O pai me ama, porque eu obedeço espontaneamente. Eu obedeço de coração. Eu dou a minha vida e eu vou reassumi-la. E aqui Jesus fala de sua obra completa. Não só a morte, mas também a ressurreição. Ele entregou a sua vida, mas reassumiu essa vida através da ressurreição. Porque esse era o plano do Pai. E ele mesmo diz que foi um sacrifício voluntário, que ninguém tirou de mim. A morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi uma tragédia que as pessoas más empreenderam, a morte de Jesus não foi um descuido, a morte de Jesus foi uma entrega voluntária, satisfeita, em obediência ao seu Pai e em amor às suas ovelhas. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. E ele diz, eu tenho autoridade, eu tenho direito para entregar e para reavê-la. E esse mandato eu recebi do meu Pai. E nessas duas últimas sentenças, nós encontramos a harmonia entre liberdade e obediência. De modo geral, a gente pensa que obediência não é liberdade. Se obedecemos é porque não somos livres. Eu só sou livre se eu fizer o que eu quiser. Jesus claramente diz, eu tenho direito sobre a minha vida. Eu mando na minha vida. E ao mesmo tempo, essa ordem eu recebi de meu Pai. Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade está na obediência a Deus. É obedecendo a Deus que nós encontramos nossa liberdade. E é nesse relacionamento com Jesus que você desfruta de um amor espontâneo. Quantas vezes talvez você já se sentiu constrangido num relacionamento não espontâneo? Talvez no casamento. Você sabe que o seu casamento só continua porque estão casados,
tem filhos para criar, tem isso, tem aquilo, e não dá mais para desmanchar. Há um relacionamento, mas não há amor espontâneo. Não há nem liberdade e nem obediência. Quantas pessoas muitas vezes vivem isso na família, vivem isso nos empregos e assim por diante. Agora, tendo Jesus como pastor, você desfruta de um relacionamento com amor espontâneo. Ele decidiu te amar. Ele não estava obrigado a te amar. Ele não tinha a obrigação de te amar. Ele não tinha a obrigação de dar a vida dele por você. Ele poderia e tinha o direito de não vir a esse mundo nos salvar. Mas ele fez. E não apenas por obrigação. Não apenas porque era o seu dever. Mas também porque esse foi o seu prazer. Vir a este mundo e salvar pessoas, pecadores, como eu e como você, foi doloroso, mas foi uma dor prazerosa para Jesus. Ele hoje olha para as suas ovelhas e ele sorri e diz: valeu a pena. E naquele dia, como diz Apocalipse 7, quando pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, estiverem diante dele cantando digno é o Cordeiro, ele vai olhar e vai dizer: são as minhas ovelhas, eu morri por elas, eu as busquei e valeu a pena. E não é apenas ele que vai sorrir, nós também, olhando para ele, diremos: muito obrigado. Terei a eternidade para agradecer, e ela não será suficiente, porque eu só estou aqui porque o Senhor me amou e me buscou. E é nesse relacionamento que nós encontramos a nossa satisfação. Em nenhum outro. Todos os outros relacionamentos de sua vida, por melhor que sejam, não são perfeitos. E não procure achar, nem no casamento, nem na criação de filhos, nem em amizades, relacionamentos perfeitos, porque eles não existem. Só há um relacionamento perfeito que plenamente satisfaz. É com o pastor Jesus. Nesse você tem reciprocidade. Nesse você tem segurança. E nesse você tem um amor espontâneo. Nós ouvimos muito sobre investir no relacionamento. Não é isso? Investir no casamento, investir na criação de filhos, investir nas amizades, investir no emprego. E nós devemos fazer investimentos nesses relacionamentos. Mas o maior investimento que a gente deve fazer é no relacionamento com o pastor Jesus. Nesse, invista toda a sua vida. Porque você vai ter satisfação com reciprocidade, segurança e um amor espontâneo. Siga o pastor Jesus Cristo. Só Ele satisfaz o vazio de tua alma, a carência de tua vida por amor, afeto e aceitação. Amém.